Essa puxou um pedaço lá embaixo. Aí o Roberto estava lá embaixo. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Cheio de graça, Senhor. Pai nosso que está em céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos Oi?
aos filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrando com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vos queres que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos nem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e o fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás! Pilatos perguntou: Que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram. Seja crucificado! Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Seja crucificado! Pilatos viu que nada conseguia, o que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Quando você servos somos nós, e somos nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos. Puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita.
Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Abençoe-nos dos Deus. Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram um vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. E ali ficaram sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Eu não vou em 3 dias. Salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, salva-nos. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É de Israel, desde agora da cruz, e acreditaremos nele. Confiou em Deus e o livre agora, se é de Deus humano, já que ele disse: Eu sou o filho de Deus. Do mesmo modo também, os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultaram. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns do que ali estavam ouviram e disseram: E logo um deles, correndo, pegou uma esponja e socou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-lhe para beber. Os outros, porém, disseram: Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram, saindo dos túmulos. Depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos iniciando a Semana Santa e hoje nós fazemos uma revisão, um resumo daquilo que Jesus sofreu para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Nós vimos como Jesus entra em Jerusalém com simplicidade, aí no veículo muito simples do jumentinho, mostrando às autoridades a sua humildade, o direito da vida do ser humano salvar as pessoas. E a gente viu também as leituras aqui da celebração, como que Jesus caminhou por meio daquelas pessoas, ele tendo força, no entanto, como que Jesus agiu, como que Jesus venceu, como que Jesus nos ensinou. É muito
a gente escutar essas leituras e ver também como que nós enfrentamos as tempestades da vida como cristão, para quem é batizado, para quem tem fé. Nós vimos que Jesus, ele era dono de tudo, ele possuía tudo, ele tinha força para tudo, poder para tudo. No entanto, eles zombavam de Jesus, escarravam dele, cuspiam nele, zombavam dele, sendo como as pessoas falam assim: você salvou muito, por que não salva você mesmo? Jesus poderia levantar a mão e ter matado a todas as pessoas. Jesus poderia ter mostrado o seu poder, a sua força, como Filho de Deus. Mas tudo isso ele suportou escarros, zombaria, bofetadas, críticas, por causa do nosso pecado, para nos salvar, para nos perdoar. Então, por isso é importante ver como que nós também enfrentamos as tempestades da vida. Diante dos outros, como que nós procedemos como cristãos, como batizados. A gente vê o mundo hoje de tantas guerras, tantas violências, tantas maldades, tantas crueldades. Pessoas que já têm querendo ter mais, matando os outros, massacrando os outros, oprimindo os outros. E a gente queria ver essas pessoas diante de Deus. Que autoridade, o que seria diante de Deus no final da sua vida, na hora da morte? Como queria responder Deus por tudo que está fazendo, ultrapassando a grandeza de Deus, o poder de Deus, querendo ser um Deus aqui na terra, massacrando, oprimindo, destruindo a vida das pessoas. Então é importante para nós cristãos a gente pensar na leitura que nós acabamos de fazer. Vocês participaram das leituras. E se vocês terem consciência daquilo que vocês responderam, será que vocês responderiam isso na realidade, na vida de Jesus? Porque realmente o que nós fazemos é isso mesmo. Enquanto nós precisamos de Jesus, Ele é tudo na nossa vida. Mas depois, nós muitas vezes passamos a ir contra Jesus. O que acontece no mundo de hoje? Aqui na igreja, nós somos de Cristo, nós adoramos o Cristo, mas e lá fora? Quem é o nosso ídolo? Quem é o nosso Deus? Jesus diante das autoridades, quem que a gente iria optar? O Cristo pelas autoridades? O que nós respondemos dessa leitura é como muitas vezes acontece no nosso mundo de hoje. Nós estamos aqui na igreja adorando, glorificando, mas e lá fora? Quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Rei? Será que Jesus é o nosso Rei lá fora? Diante das autoridades, nós preferimos o Cristo às determinadas autoridades que massacram e oprimem? Nós vimos ali que as autoridades tramaram alguma coisa contra Jesus, quando não conseguiam vencer Jesus, porque não tinha competência de fazer o bem, de matar a fome, de dar moradia para as pessoas, de curar das enfermidades, não tinha competência, tinha inveja daquele que fazia. É o que acontece nas autoridades no dia de hoje, é isso que eles fazem. Eles sobem, mas eles têm competência de administrar, eles têm competência de arregaçar as mangas e trabalhar, porque são empregados do povo, ganham para servir o povo. Será que eles servem o povo ou servem a si mesmo? Então a gente vê que muitas vezes essa inveja das autoridades, não querendo Jesus, porque Jesus fazia o que eles não faziam. Então eles querem matar Jesus Cristo, querem destruir Jesus Cristo, colocam o povo contra Jesus Cristo. Você viu que lá fora o povo aclamava Jesus como rei, estendendo palmas, rampas. Ele é nosso rei. Na hora que Jesus me cura, na hora que Jesus mata a minha fome, Ele é meu rei, mas lá fora, Ele deixa de ser rei. O nosso rei muitas vezes é César, as autoridades. Nós não temos outro rei a não ser César. O que nós fazemos com Jesus de Nazaré? Que vocês dizem ser o rei de vocês? Crucificam-o. Mas o que ele fez de mal? Fora com ele. Mas ele é o rei. Nós não temos outro rei a não ser César.
vocês leram, é assim que vocês refletiram no dia de hoje, nessa celebração, não é assim que acontece entre nós? Lá fora, as autoridades ganham o nosso coração, mexem com a nossa vida, e nós começamos a brigar entre nós. Começamos a massacrar Cristo na pessoa de cada irmão para defender determinadas autoridades, para seguir determinadas autoridades, que muitas vezes corrompem o nosso coração, tira a nossa liberdade, coloca a gente em guerra uns com os outros. Parece que é só um que tem direito, outros não têm direito. É isso que aconteceu com Jesus Cristo, que vem acontecendo nos dias de hoje. Quando nós falamos que adoramos Deus, mas para Deus nós damos o nada. E para aqueles que muitas vezes não fazem nada por nós, nós fazemos tudo para defender. Brigamos, perdemos até a amizade, comemos dentro da própria família para defender determinadas autoridades. É triste a gente ver isso. O que acontece muitas vezes é que a mãe da fraternidade, moradia, ele vem morar entre nós. Mas nós estamos dando moradia para Jesus no nosso coração? Nós estamos dando moradia para Jesus na nossa casa? Nós estamos dando moradia para Jesus na nossa cidade, no mundo? Nós reconhecemos Jesus como dono do mundo? Será que Ele tem morado no meu coração? Meu coração está limpo para Jesus entrar? Ou alguém, outros ídolos, ocupa a casa do meu coração? Eu não tenho lugar para Jesus. É triste a gente ver entre as nossas autoridades o que vem acontecendo, né? Muitas vezes os pobres sem casa, as pessoas na miséria, os salários abaixando, mas o salário de vereador, o salário das autoridades aumentando. Eles falam que não tem dinheiro, e se não tem dinheiro, tem que sacrificar aquele que é pobre, aquele que é simples, a salubridade daquele que trabalha nas estradas, que trabalha nos hospitais, correndo bem de saúde nos cemitérios. O salário desses, a salubridade é cortada. E por que está aumentando o salário de vereador, o salário de autoridades, outras pessoas? Por que não tem dinheiro? Para o pobre não. Então o pobre que tem que morrer, o pobre que tem que passar fome, o rico tem que crescer. Aquele que tem que estar com barriga cheia tem que encher mais. Aquele que tem casa tem que ter mansão. O salário deles tem que aumentar. Aqueles que não têm casa, então devem viver nas ruas, devem morrer, devem passar necessidade. É isso que nós estamos vendo. Não é a realidade do que nós vivemos, do que nós passamos, do que nós enfrentamos? Que diferença tem nós do povo de antigamente? O povo de antigamente ainda tinha desculpa, porque não conhecia como é a perfeição de Jesus Cristo. E nós que conhecemos, nós que temos a Bíblia impressa dos apóstolos, daqueles que conviveram com Jesus Cristo, nós que temos a certeza que o Cristo morreu, que Ele ressuscitou, que Ele é o Filho de Deus, que Ele subiu ao céu. Mas mesmo sabendo que Ele ressuscitou, que Ele subiu ao céu, nós ainda acreditamos nele, nós esperamos nele, nós valorizamos Cristo como Rei de nossa vida, nosso pensamento, nossas atitudes, ou ainda continuamos endeusando pessoas que deveriam colocar a serviço e no instante coloca como Deus. Por isso, se você é filho de Deus, desça da cruz. Você salvou a ruim, salva a si mesmo. E se Jesus quisesse mostrar o poder dele para as autoridades, e se ele quisesse mostrar, sair ali, enfrentar a realidade e fizesse milagre? E se Jesus descesse da cruz? E se Jesus derrotasse aquelas pessoas? E nós, pecadores, onde estaríamos? Estaríamos pregados na cruz? Porque ele se humilhou, ele rebaixou, ele perdeu toda a autoridade que ele tinha, o direito que ele tinha, por causa de nós, pela nossa salvação. Morando que a moradia aqui na terra, ela é provisória. A moradia do céu é por toda a eternidade. Mostrando que ele morrendo, ele ressuscitou e subiu. Na casa do Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou para o Pai, eu vou preparar um lugar para cada um de vocês. Onde estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Essa é a coração do Filho de Deus. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Não que a
vida. Que alguns vivam do bom e do melhor, e que outros passam necessidade. Este não é o nosso Cristo. Por isso a gente vê por inveja. Quantas vezes tentaram matar Jesus Cristo e não conseguiram? Porque Jesus não queria, ser forçado a morrer. Ele queria de livre e espontânea vontade se entregar pela nossa salvação, mostrando que Ele nos ama, mostrando que Ele está ao nosso lado, ao lado do que sofre, do pequeno, do simples. Por isso nasceu na manjedoura, por isso veio pobre, por isso se entregou, porque nos ama, morrendo na cruz para que a gente pudesse ser perdoado, para que a gente pudesse ter a nossa salvação. Então, por isso, é preciso, irmãos e irmãs, a gente estar bem atento nessa celebração e ver o que Cristo fez por nós. O que nós temos que fazer também? Porque Jesus hoje continua sofrendo. Acolher Jesus aqui na Igreja de Paz, e acolher Jesus que está lá na praça, que não tem a sua moradia, que não tem família. Será que nós temos coragem de abraçar esse Jesus? De acolher esse Jesus? Reconhecer Jesus, esse Jesus como filho de Deus, como nosso irmão, nossa irmã, como também o enviado de Deus, o chamado de Deus a viver como nós temos direito de viver. Então, que a gente aprenda através dessa liturgia a reconhecer o que Jesus fez por cada nós, como que Ele rebaixou, e que a gente procure realmente não endeusar aqueles que se colocam como Deus aqui na terra, mas com a nossa humildade, com o nosso sofrimento, que a gente acredita em Jesus, que a gente carrega a nossa cruz, acreditando na ressurreição, acreditando na recompensa que Ele dá a todos aqueles que o servem e fazem com amor e com carinho. Então, que coloquemos sempre a serviço de Deus, na pessoa de cada irmão, de cada irmã, para que todos sejam considerados com dignidade. Louvado seja nosso Senhor.